Olá e bem-vindo a esta lição, onde entraremos nos testes de qualidade ou robustez das estratégias. Na última lição, começamos o processo de construção e você construiu sua primeira amostra de 500 estratégias. E será que não podemos pegar essas estratégias e simplesmente implantá-las em uma conta? Não, isso não vai dar certo. Precisamos descobrir quais delas têm chance de serem lucrativas no futuro. Sabe, a negociação real vai ser com dados que não conhecemos, pois são dados futuros, e não temos uma bola de cristal para ver o futuro. Bem, se algum de vocês tiver a bola de cristal, por favor, entre em contato conosco, beleza? Então hoje vamos descobrir quais estratégias nos trarão lucros em negociações reais. Mas antes de explicar como fazer isso, gostaria de responder uma pergunta muito comum que recebemos frequentemente. Se todos nós construirmos usando o mesmo método, não teremos todos nós as mesmas estratégias? A resposta é: não, não teremos. Cada estratégia será diferente da outra, e por uma razão muito simples. Ontem, se você se lembrar, nas configurações, eu mostrei rapidamente a aba de opções genéticas, onde muitas aleatoriedades sempre entram no início da construção. E devido à influência da aleatoriedade, criada pelo uso do algoritmo genético, cada um de nós terá uma estratégia diferente. Então, não se preocupe, as estratégias serão bastante diversas. Agora vamos ao nosso aprendizado de hoje. Nos podemos perguntar por que é importante testar a qualidade das estratégias. Comecemos por entender o backtest, no qual simulamos como a estratégia se comportaria se estivesse rodando em condições passadas de mercado. Por exemplo, sabemos como a estratégia se comportaria de 2012 a 2021. E é apenas isso. Uma curva de patrimônio agradável. Nada mais. O paradoxo é que muitos traders nem sabem da necessidade de testes de qualidade. Eles então pegam uma estratégia assim, a implantam, perdem dinheiro e dizem que as estratégias automatizadas não funcionam. Mas foram eles, os traders, que falharam, devido à sua falta de conhecimento. Então, temos que testar a qualidade, porque a negociação real no mercado ou negociação ao vivo se baseia em novos dados. E não sabemos o que esperar. Não sabemos se o mercado vai subir ou cair, quão rápido ou se ocorrerão quedas repentinas ou algo assim. Graças ao backtesting, sabemos que a estratégia funcionou no passado em diferentes ciclos de mercado. Sabemos que funcionou, por exemplo, durante o crescimento furioso nos anos anteriores, ou durante a crise de Covid em 2020. Então, sabemos que funcionou bem em tais situações. Mas, e se esses ciclos forem em ordem diferente? Ou se o mercado acelerar? Ou a estrutura do mercado mudar? Ou se a liquidez cair e eu começar a ter deslizamentos? Então, os testes de robustez respondem a perguntas desse tipo. Existem vários métodos para testar a qualidade. Por exemplo, testes de fora da amostra, testes em dados diferentes, em diferentes mercados ou análise de Monte Carlo. Entre os mais avançados está a métrica Walk Forward, que é um ótimo método que Robert Pardo criou. E ainda temos permutação de parâmetros de estratégia, perfil de otimização e assim por diante. Apenas por interesse, durante um dos webinars, mostraremos as métricas Walk Forward, mas não veremos isso em profundidade neste curso. No entanto, por curiosidade, mostraremos como os resultados de um teste desse tipo podem ser e também discutiremos os benefícios de tal teste. E quais métodos usaremos aqui para testar robustez ou qualidade? Usaremos testes fora da amostra, onde veremos dados que não usamos antes. Como você sabe, trabalhamos com dados até junho de 2021 aqui nas configurações. Então, no teste fora da amostra, trabalharemos com os dados de 1 de junho de 2021 até o presente. E com isso, verificamos a estratégia nos novos dados. Veremos como a estratégia se comporta em dados que não usamos na própria construção. Então testaremos diferentes mercados, o Dow Jones e o DAX. Isso nos permitirá ver como as estratégias se comportarão em um conjunto diferente de dados. A seguir, testaremos em um prazo diferente, onde veremos como a estratégia se sai em uma taxa de dados diferente com a mesma estrutura. Os últimos testes serão o teste de deslizamento e depois o teste de Monte Carlo. Mas vamos ver isso na prática.
Na lição de hoje, faremos os primeiros 3 testes, fora da amostra, mercados diferentes e prazos diferentes. Então, sem mais delongas, não se preocupe em ter que testar todas essas estratégias uma a uma. Sempre faremos cada teste em um lote completo de estratégias. No nosso caso, 500 estratégias de cada vez. Usando as configurações e classificação, também estaremos avaliando todas as estratégias ao mesmo tempo. Assim, será muito mais eficiente e rápido do que testar uma estratégia de cada vez. Tudo isso leva apenas alguns minutos. O primeiro teste é o teste fora da amostra que já falamos. Antes de começarmos, precisamos mover todas as 500 estratégias do construtor para a aba do retestador. Basta selecionar todas as estratégias, clicar em Retestar e copiar as estratégias. Claro, você pode movê-las e excluí-las do construtor, mas, nesse caso, você não poderá acessar as versões originais das estratégias a menos que as salve primeiro. Por isso, recomendo copiar, para estar protegido no caso de você excluir acidentalmente estratégias do retestador. Além disso, por favor, certifique-se de que esta opção está habilitada. Esta aqui, Aplicar configuração atual. É bem importante. Se você quiser salvar as estratégias em seu computador, novamente, selecione-as, todas, ou apenas as que deseja manter, aperte o botão Salvar e escolha a primeira opção, Salvar no formato SQX. Dessa forma, você poderá carregá-las novamente a qualquer momento e continuar trabalhando com elas. Agora vou passar para o retestador. Em Configurações completas, encontraremos todas as configurações novamente. Para o primeiro teste fora da amostra, faremos apenas algumas mudanças. A primeira coisa que faremos é definir o intervalo de dados. Como mencionei, trabalhamos com os dados de 1º de junho de 2021 até o presente. A maneira mais fácil de fazer isso é clicar no botão Redefinir datas. Agora configuraremos um ano adequado, ou seja, 2021 e 1º de junho. Vamos mudar a precisão para 1 minuto, então testaremos as estratégias com a maior precisão possível. E na aba de Verificações Cruzadas, desativaremos a precisão alta, porque definimos isso diretamente na aba de Dados. Por sua vez, na aba de Classificação, deixaremos apenas o fator de lucro com um valor de pelo menos 1. Porque, como sabemos, este ano não é exatamente ideal, então enquanto as estratégias forem pelo menos um pouco lucrativas, será o suficiente para nós. Com isso, estamos prontos para o primeiro teste. Vou para a aba Progresso, aperto Iniciar e espero pelos resultados. Depois, avaliaremos os resultados e deletaremos em massa as estratégias que não atenderam às condições estabelecidas. Aqui, podemos verificar que enquanto 406 estratégias passaram, 94 falharam. Clique em Ferramentas, Selecionar, Falhou, Excluir e OK. Isso vai excluir as estratégias que falharam no teste. Vamos agora verificar os resultados. De seguida, posso fazer o próximo teste. Ou seja, testar estratégias em diferentes mercados, nesse caso no Dow Jones e no DAX. Nas configurações completas, na aba de Dados, seleciono o símbolo DJM1UDC2. Deixo o prazo em H1 e seleciono Redefinir datas para trabalhar com o máximo intervalo de dados disponível para mim. Já que queremos que as estratégias sejam pelo menos um pouco lucrativas, configurarei o fator de lucro para 1.1 na aba Classificação. Agora posso iniciar a construção novamente e esperar pelos resultados. Como eu disse, estamos usando outro mercado porque ele tem uma estrutura de dados diferente do mercado em que estamos construindo.
Se você olhar para Nasdaq versus Dow Jones, os mercados se comportam de maneira um pouco diferente e queremos que a estratégia funcione mesmo em mercados tão diferentes. De qualquer forma, 132 estratégias passaram e 274 não. E novamente, escolho selecionar, falhou, excluir e OK. Com isso, excluo as que falharam e avanço para testar o mercado DAX. Na aba de dados, ou aqui mesmo em símbolo, seleciono DAX M1 UDC2 e deixo tudo o mais igual. Apertamos em Iniciar e testamos o comportamento das estratégias no mercado DAX. O DAX é um mercado europeu que se comporta de maneira bastante diferente do nosso ativo original. Então, é mais um teste de estresse para nossas estratégias, submetendo-as a uma estrutura de dados diferente. Como você pode ver, um total de 85 estratégias passaram no teste e o resto será excluído. O último teste que temos na aula de hoje é um teste em um prazo diferente. Na aba Dados, vou definir nosso mercado original e selecionar o símbolo MQM-UDC2. Aperto o botão Redefinir datas para que eu possa trabalhar com o máximo intervalo de dados e configuro o prazo mais baixo primeiro para M30. Para aqueles que não sabem o que significa um prazo, aqui está um exemplo de algumas candles na plataforma RoboMarkets. Este ativo é o índice Nasdaq. E nesse gráfico, estamos olhando para o prazo de 1 hora. Isso significa que cada uma dessas candles ou velas representa 1 hora. Quando a vela é vermelha, o mercado estava caindo. E quando era verde, o mercado estava subindo. Nesta vela em particular, o preço na abertura da hora era esse aqui em cima e no fecho da hora esse aqui embaixo. E aqui o preço mais alto que o mercado atingiu nessa hora e esse o mais baixo. Agora vou mudar para o prazo M30 e a natureza do gráfico permanece a mesma, mas a velocidade muda e tudo acontece mais rápido. Ao contrário, em um prazo mais alto como o H4, tudo acontece mais devagar. E simplesmente queremos que nossa estratégia lide com isso também. É por isso que fazemos testes tanto em M30 como em H4. Agora, selecionamos o fator de lucro no valor de 1 e iniciamos o teste. E finalmente, atingimos o último teste. Mudo agora o prazo para H4. Basta apertar no botão Iniciar. E vamos ver com quantas estratégias terminamos. E deixaremos o restante dos testes de robustez para amanhã, onde vou explicar o teste de Monte Carlo, por exemplo. E então veremos com quantas estratégias terminamos. Hoje passamos pelos primeiros 3 testes de robustez e na próxima lição continuaremos com mais testes. Isso, meus amigos, é tudo para a lição de hoje. Como você já sabe, estamos aqui para você. Ou seja, se você tiver alguma dúvida, não hesite em nos contatar. Então nos vemos na próxima lição.